Muito bem, então. Então, olha aqui algumas imagens para vocês observarem o Lago Rosa, que fica lá no Senegal. Olha só que interessante, né? Muito bem. Então, dando continuidade, África do Sul. A África do Sul é famosa por seus safaris, em que os visitantes podem ver de perto girafas, rinocerontes e até leões. E é nesse país que viveu Nelson Mandela, que liderou as lutas contra o racismo e foi conhecido com o Prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu esse prêmio. Olha só, crianças, eu quis mostrar para vocês aqui alguns animais lá da África do Sul. Olha que legal aqui. Girafa. Zebra. Então, é uma diversidade de animais. Muitas pessoas visitam a África do Sul para conhecer essas regiões de safari. Olha que bonito. E que é muito interessante. Então, logo no início do livro didático, vocês irão explorar todas essas informações referentes ao continente africano, tá bom? Então, logo aqui no início do conteúdo do livro didático, vocês observaram que foi o quê? Muitas informações sobre o continente, sobre vários países que fazem parte desse continente. Marrocos, Egito, Madagascar, Senegal e África do Sul, tá bom? Sabendo disso, depois de ler todas essas informações e também as imagens, aí você vai responder essas perguntas. Número 1. Qual é o nome do continente representado nessa página? Essa página aqui, olha, que nós já estudamos. Fala sobre qual continente, aí você vai escrever, tá? Número 2. Analise as imagens e leia os textos do infográfico. Qual país você gostaria de visitar? Explique o motivo para os colegas. Nesse caso, né, gente, não vai ter como, mas você pode explicar com as suas palavras qual país você gostaria de visitar. Qual desses aqui, olha, chamou mais a sua atenção? Que você gostou mais? É o Senegal, é a África do Sul, Madagascar, que tem vários animais, e também porque ficou muito conhecido depois do filme, o Egito, para conhecer as pirâmides do Egito, ou é o Marrocos? Qual desses países aqui você gostaria de conhecer? Aí você vai registrar, tá bom? Número 3. Das informações que acabou de ler, o que mais o surpreendeu? O que mais você gostaria de saber? Dessas informações aqui, alunos, qual dessas informações chamou mais a sua atenção? O que você achou mais surpreendente? O que eu achei mais interessante foi aqui, olha, o Senegal, esse lago rosa. Uma bactéria produz um pigmento que deixa o lago com a cor bem rosada. Então, essa foi a minha opinião. Eu achei muito interessante isso. E aí, você vai também registrar a sua observação. O que foi que você achou que foi mais surpreendente, que chamou a sua atenção? Aí, você vai escrever, tá bom? Número 4. Você conhece mais alguma curiosidade sobre algum país da África? Então, você vai compartilhar, você vai escrever aqui. Se você conhece alguma curiosidade, algo a mais que não foi apresentado aqui no livro, logo no início do conteúdo, você pode registrar aqui na número 4 também, tá bom? Agora, nós vamos continuar aqui no conteúdo do bimestre, nosso novo conteúdo, que é o conto. Uma nova história. Esse conto ele vai ter referência com esse continente africano, tá bom, pessoal? Como nós estudamos, aprendemos aí várias informações sobre a África, então esse conto, o primeiro conto, ele não vai ser sobre a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, vai ser sobre uma história que faz referência a esse lugar. Então, olha só na primeira questão.
Desde há muito tempo, as histórias do continente africano são repassadas de geração em geração. Muitas delas são recontadas até hoje, e é o caso do conto que você vai conhecer agora. Então, você vai fazer a leitura desse conto. Eu vou começar a ler aqui, e aí você vai dar continuidade aí na sua casa com o seu material, tá bom? A lebre e o gênio da selva. Então, logo no início, nós já temos informações importantes aí do título do conto. A lebre e o gênio da selva. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Quem será esse gênio? Olha só. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres. Gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Quem foi que falou isso? Olha aqui uma informação importante logo no início da leitura. Nós temos aqui um travessão que já representa a fala de um personagem. Quem é esse personagem? Essa fala aqui refere a quem? Então, olha só. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres. Gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Para quê? Quem perguntou isso aqui, gente? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve esta cesta e encha de passarinhos. Pegue esta cabaça e traga cheia de leite de antílope, e apanhe este bastão e procure uma serpente tão comprida como ele. Então, teve um desafio aqui, olha, para a lebre. Sempre no texto, gente, vai ter essas palavras aqui que estão em destaque. Quando você não souber o significado da palavra, você vai consultar aqui, olha. Aqui tem o significado da palavra. Possante significa forte e poderoso. E cabaça significa uma cuia, como se fosse uma vasilha. Então, vocês já conseguiram identificar aqui logo no início do texto que tem a fala da lebre e também tem a fala do gênio, que um personagem está fazendo um pedido. Quem é esse personagem que está fazendo um pedido? Então, depois você vai continuar a sua leitura, vai observar o sinal das falas dos personagens, vai identificar o que acontece no início, o que acontece no meio da história e também no final, tá bom? Você vai fazer uma leitura com calma. Olha aqui também mais outra informação. Baobá é uma árvore gigantesca muito comum nas savanas africanas. Então, quando você não souber o significado da palavra, você vai consultar aqui, tá bom? Sempre tem o significado. Muito bem, aqui ainda continua o conto. Certo, e aqui já é o final da história. Olha, aqui tem as referências, o nome da pessoa que escreveu, olha, Silvana Salerno, África, Contos do Rio, da Selva e da Savana. Então, foi publicado em Barueri, São Paulo, em 2015. Então, você vai ler, tá, gente? É uma história bem legal, divertida, sobre esses dois animais, mas também tem outros personagens que fazem parte da história. E aí você vai ler, vai identificar o desenvolvimento dessa história e vai registrar depois na interpretação do texto, tá bom? Muito bem, então logo depois da leitura você vai fazer a interpretação. O que é a interpretação? Identificar o que você conseguiu compreender da leitura, tá? E para isso tem algumas questões que você vai responder. Número 2. Quem são os protagonistas desse conto? Que tem uma dica. Protagonistas são os personagens principais de um conto, de um romance, de uma história.
de uma peça teatral. Então, você vai colocar aqui o personagem e também o outro personagem, tá? São dois protagonistas. São os principais dessa história. Que outros personagens aparecem na história? Você vai escrever também. Número 4. Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos. Como assim? Você vai ler esta informação e vai dizer, vai colocar aqui através de números, vai registrar através de números. Se aconteceu primeiro, quem aconteceu em segundo, você vai colocar as etapas da história através de número, tá? Vai numerar. Por exemplo, a lebre decidiu procurar o gênio da selva. Isso aí aconteceu logo no início da história, então você pode colocar como número 1, número 2 ou número 5. Então, você tem que analisar. O que foi que aconteceu no início da história? Qual foi a etapa? Se isso aqui, olha, a lebre decidiu procurar o gênio da selva, for logo no início, então, é o quê? É o número 1, a primeira etapa. Então, você já vai logo colocar aqui o número 1. E depois você vai procurar a sequência para colocar o número 2. E depois, quem é o número 3? Aí você vai colocar, vai ler a informação e vai colocar o número 3. E assim por diante. Por que a lebre foi procurar o gênio? Qual foi a intenção da lebre? O que ela queria? Por que ela decidiu procurar o gênio da selva? Logo lá no início tem essa informação e você vai registrar, tá? Que desafios o gênio propôs à lebre? Responda com suas palavras. Você vai colocar, escrever de acordo com o seu entendimento. Qual foi o desafio que a lebre, que o gênio propôs para a lebre? Então, você vai escrever. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais. Que estratégia ela utilizou para fazer isso? Então, lá no texto, quando você continuar a sua leitura, você vai ver que a lebre ela foi esperta, ela teve uma ideia e precisou contar com a ajuda de alguns animais. Letra A. Que estratégia ela utilizou para isso? Você vai escrever. Letra B. Quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? Copie as falas da lebre nos espaços adequados. Então, alunos, aqui só para fixar, você vai escrever, olha, copie as falas da lebre. O que foi que a lebre falou para esses animais aqui, para cada um desses animais. Aí você vai escrever, tá? Número 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva. Pinte no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Então, depois que você fizer a sua leitura, você lá no final do texto, do conto, você vai conseguir descobrir se a lebre cumpriu o desafio, tá, gente, do gênio. Aí você vai pintar lá no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Se conseguiu ou não cumprir o desafio. No final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? Então, você vai verificar lá no finalzinho do texto qual foi a resposta que o gênio deu para a lebre, tá? Aí você vai analisar com calma, com essa leitura do texto que vocês irão conseguir entender. Então, essa, gente, foi a nossa primeira aula, tá, de língua portuguesa, as páginas de 5 a 12. O assunto é contos, que é o nosso novo gênero textual do bimestre, e vocês irão realizar a leitura do texto. Vocês podem consultar essas aulas, essas explicações aqui, para vocês resolverem as questões, tá bom? Então, até a próxima. Tchau. Beijos.